tem como deixar de agradecer aí o Schmidt, né, porque é tanto Marcelo nessa história, lá do IFES, do empenho dele em colocar isso em prática, né? E é muito mais, né, Marcelo, o Schmidt, que vem por aí, né? Então, o outro parceiro também lá do IFES é o Rodrigo Varejão, que os dois já vêm trabalhando no teleeducação, telesaúde há muitos anos. Eu não vou dizer quanto, que vai revelar a idade. Então, é gente do bem aí que está com a gente nessa parceria e junto com a EdSUS, então a gente está muito satisfeito com o resultado e é impressionante como que as pessoas vão se agregando. Bom, eu vou passar direto aqui para a minha apresentação e eu vou pedindo para o Marcelo ir passando para mim. Na verdade, a gente teve duas aulas, né, no mesmo dia, que foi dia 29 de março, com esses dois temas que vocês podem ver aí, que é competência e habilidade do médico de saúde da família e a aula 2, fundamentos da prática do médico generalista. Isso está dentro do curso de manejo clínico para médicos e foi a primeira aula que ocorreu nessa data aí. Próximo, Marcelo, por favor. E, bom, várias questões surgiram nesse dia, né? Não foi só uma aula, a gente acabou discutindo outras coisas. E assim, eu vou dizer que eu fui um pouco egoísta, porque eu peguei duas questões que me instigaram a ler um pouquinho mais sobre ela, né? Eu vou falar um pouquinho do contexto de cada uma delas, para vocês entenderem melhor. Eu não me lembro bem quem foi que falou, mas são situações que aconteceram no cotidiano das unidades, ok? Das unidades de saúde de Vitória. O próximo, por favor. Bom, então a primeira, qual a incidência de síndrome labiríntica em irrigação otológica em atendimentos ambulatoriais? Pelo que eu entendi, o pessoal, vocês, né, das unidades, fizeram uma capacitação para fazer irrigação, para retirada de cerume. E parece que na turma, né, na aula, tinha 20 pessoas no dia, me pareceu dividido, assim, alguns confiantes já estavam até fazendo e outros nem tanto, assim, alegando que havia o risco de síndrome labiríntica e para dar alguma atenção se isso ocorresse era um pouco complicado. E a dificuldade de não ter uma referência externa e a oferta de assistência na própria unidade. Então é uma descrição breve aí, não é de uma situação, não foi um caso clínico, né, são situações cotidianas. O próximo, por favor. Bom, então eu acabei pescando na internet, isso no Telesaúde de Minas Gerais, uma aula de uma otorrino, que ela fez essa aula para atenção primária, provavelmente foi muito semelhante ao que na capacitação que o pessoal fez. Então ela descreve que é uma condição muito comum, tem uma predisposição individual, causa uma perda auditiva leve e aumenta o risco de queda no idoso. Pode passar, Marcelo. Bom, o tratamento é remoção do cerume, né, mas não é uma demanda para a realidade deles, é fácil de ser suprido na atenção secundária. E pelo que ela colocou e que a gente sabe, que a gente leu, que é um procedimento de baixo risco e baixa complexidade. Pode passar. E que essa aula eu achei muito simples, assim, muito objetiva, né, dentro do que eu faço, assim, quando eu tenho que fazer esse tipo de procedimento. É ceruminho no ouvido, você dá uma cobarrinha, ela fala uma sonda urinária, eu uso uma sondinha de Nelaton e uma seringa de 200 ml, né, e um aquecedor. Pode passar. As complicações principais, que aí foi o foco da pergunta, a vertigem, assim, não é significativo nenhum dessas condições aí quando você faz a retirada do cerume, tanto para o otorrino quanto na atenção primária. Mas para prevenir a vertigem, ou no caso, o pessoal usou a expressão de síndrome labiríntica, basta angulação de 30 graus para frente, né, na cabeça, que a pessoa faz o procedimento sentado. E em caso de dor é uma situação incomum, isso é um motivo para referenciar para o otorrino, e a perfuração timpânica é raro, falha no procedimento, na técnica, né? Pode passar, Marcelo. Bom, eu tentei fazer essa busca aí no Medline, 2 artigos que eu achei interessante. Eu coloquei aí, que fica difícil para ler, mas porque vai ficar disponível. O pessoal não se preocupar em copiar nada, que vai ficar disponível. Pode passar.
Aqui vocês estão vendo, ó, eu não gosto muito dessa técnica, o pessoal da pastoral tem feito, é uma coisa muito esquisita, né? Imagina alguém chegar na unidade, alguém botando fogo na orelha, assim, né? Mas os hindus e os egípcios já usavam essa técnica, a pastoral tem feito hoje com um canudinho de papel, bota fogo ali em cima, né? E o cerume sai na outra ponta, que não está pegando fogo. Eles usam uma bandejinha de metal ou de papel mesmo para não cair o material que está pegando fogo aqui no rosto da pessoa, né? Aqui é uma técnica mais antiga, vocês veem que é feita há muito tempo, com irrigação, mas esse procedimento é bem antigo, milenar, né? Então, feito por leigos, no caso. Mas eu pessoalmente, eu não gosto muito dessa técnica, eu não sei fazer, estou querendo aprender, mas eu não gosto muito, não. Acho muito esquisito chegar alguém e botar fogo na orelha assim, né? Pode passar o próximo. A técnica mais comum é o seguinte, é jogar um jato de água, tem que turbilhonar e sair, né? Porque se for direto na rolha de cerume não tem como sair. Basicamente é isso que tem que fazer no caso da irrigação. Pode passar. O material mais utilizado, eu achei interessante esse aqui, só custa $100, né? Esse equipamentozinho aqui. Ele é bonitinho, porque dá um jato em bisel aqui, né? Ele espalha a água, não joga direto no tímpano. Tem a seringa com a pontinha torta aqui, né? Tem uma seringa de metal, e esse aqui eles usam muito lá na Inglaterra, vendem pela internet, mas custa $100, né? Não é muito barato. Pode passar, Marcelo. Bom, o que eu uso, né? Soro, uma seringa, uma agulha, dessa agulha rosa, né? Uma sondinha de nelaton, que às vezes eu corto, e uma cubarrinha. É o método que eu faço, um pouquinho diferente do que aquela professora explicou. Aquece o soro, um frasco de soro, mistura os dois, né? Às vezes usa uma cubinha extra também para colocar o soro. E normalmente é isso que eu uso, né? Pode passar. E a técnica é o seguinte, cerume em 2 a 3 dias para dissolver o cerume. Às vezes o paciente reclama que ficou pior porque realmente a cera é pegajosa, ela dissolve, obstrui todo o canal. Aí coloca água morna, né, conectar a sonda já cortada, recolher com a cubarrinha, pode pedir até para o paciente segurar, e traciona o pavilhão auditivo para trás, para cima, e 1 centímetro da sonda no ouvido externo, na orelha externa, vai colocando o jato vagarosamente, né, delicadamente, e até a água sair limpa, né. Bom, para minha experiência, o que eu mais vejo de complicação é sangramento, tá? Quando o cerume está muito impactado, sangramento no conduto externo, né. Pode passar, Marcelo. Aqui tem uns aparelhos que é para auto-irrigação, que usa muito em países europeus, né, essa bulb seringue, né? E essa outra pequenininha aqui embaixo, que é para auto-irrigação, a pessoa faz em casa. Tem o outro ear seringue, que parece mais uma seringa que a gente usa, com aquela pontinha que espalha a água, né? Pode passar. E aqui é interessante que eu vi também que na Inglaterra eles usam a irrigação elétrica, são as enfermeiras que fazem o procedimento, não é mais o médico. Não vou nem entrar na polêmica aí que você já sabe como é que é, né? Pode passar o próximo. E esse aqui foi curioso que eu vi, o sujeito estava numa ilha lá no Canadá, esse aqui é um brinquedo de criança, né? Se chama Super Soaker Max D500, olha só, dá vontade de ter um negócio desse em casa. Eles não tinham seringa na ilha, e o sujeito pegou o aparelhinho aqui, e o mais incrível de tudo, duas coisas incríveis que eu achei. O Departamento de Medicina de Família e de Pediatria fizeram a publicação do artigo em conjunto. Foi publicado esse artigo mostrando essa foto aqui. Tem disponível no Medline. Então é um jato delicado, né? Você consegue controlar o jato, é um brinquedo de criança, né? Para molhar os outros. Então eles usaram lá e deu certo. Aqui é a foto, a imagem lá do procedimento, né? Eu também não recomendo, porque eu não sei, inclusive não vi a pressão, mas eu achei curioso que virou motivo de publicação, né? Pode passar o próximo. Bom, só recordando o que a gente falou na aula, né? Então por que a gente está falando toda essa questão do procedimento em si? A aula 1 foi sobre competências e habilidades e outra sobre fundamentos. Então, um currículo baseado em competências, ele tem 3 pilares: conhecimento, habilidades e atitudes. Então é importante a gente desenvolver esse tipo de habilidade que está no plano psicomotor, né?
Então, a Secretaria disponibilizou essa capacitação, acho importante que a gente desenvolva. Pode passar o próximo. E revisando os princípios, né, que é os princípios que a gente sempre fala, a gente fala que é da medicina de família, mas eu diria que serve para qualquer área médica, né? É o comprometimento, em primeiro lugar, com a pessoa, e não com um conjunto de conhecimentos, grupo de doença ou técnica especial. Eu diria também que a prioridade é a atenção à pessoa, não ao sistema de saúde, e caso o sistema não seja resolutivo, deve ser revisto. Se ele não atende às necessidades das pessoas, ele não está sendo resolutivo, tem que ser revisto como sistema. E no caso do cotidiano da retirada de cerume, que é muito comum, se nós temos otorrinolaringologistas disponíveis para encaminhar com um tempo curto, porque isso incomoda, né, quem já teve sabe que incomoda, o sistema está ótimo. Se a gente tem disponível, de fato a gente não precisa estar fazendo isso na unidade, mas não é bem a realidade que a gente vê, não só em relação a esse procedimento, que depois a gente pode discutir um pouquinho mais. Pode passar. E aí entra a questão que a gente também colocou na aula, os fatores externos na tomada de decisão clínica. Por exemplo, lavar ou não lavar, retirar o cerume é uma decisão clínica, né? Você pode se sentir apto ou não, você pode ter feito uma capacitação ou não. Mas é importante, por exemplo, se a gente colocar uma diretriz para a prática clínica que ela for construída só por otorrinos, por exemplo, provavelmente, muito provavelmente, não estou generalizando, querendo generalizar, mas ele vai dizer que todos os casos têm que ser encaminhados para o otorrino. Então a gente tem que ter cuidado na hora de elaborar essas diretrizes, que o pessoal que está na unidade, vocês no caso, participem dessas discussões, né? Validem. Eu não estou falando somente de Vitória, acho que vale para qualquer município que tenta construir uma diretriz para a prática clínica. Isso influencia a decisão, a tomada de decisão clínica, não só em procedimentos como em outros, porque você pode ter que seguir rigidamente um protocolo, uma diretriz, e isso, na verdade, te limita a tua prática. Bom, outros fatores aí que acabam influenciando na tomada de decisão, eu quis chamar a atenção mais para essa questão da diretriz em relação a um procedimento específico, que a gente pode discutir um pouquinho mais depois. Pode passar, Marcelo. Bom, o outro caso, sim, que me chamou a atenção, respirar fundo aqui, porque estou tentando ter tempo para a gente poder discutir, né? Mas, basicamente, foi o seguinte, uma pessoa de 25 anos foi atendida na unidade de saúde da família com queixa de dor e perda de força muscular em ambos os membros inferiores, após um episódio de infecção respiratória alta, uma amidalite, né? Aparentemente uma amidalite viral, pelo que foi contado no dia. O médico assistente, para resumir a história, mandou para o neuro, voltou com o mesmo problema, o paciente, mandou para outro neuro com o mesmo problema, por fim, o paciente já estava assim, olha, doutor, eu não estou conseguindo falar, estou com dificuldade de falar. Quer dizer, ele estava com a paralisia ascendente, com dificuldade de respirar e falar. E nesse momento a médica assistente encaminhou para uma conhecida nossa, por acaso até prima da minha esposa, não estou fazendo propaganda não, porque ela é uma pessoa de referência, né, uma neurologista chamada Vera, a doutora Vera, que é bem conhecida nossa, foi professora de alguns de nós, e a doutora Vera internou e chegou a precisar fazer intubação orotraqueal, depois de alguns dias de UTI, recebeu alta com remissão. Eu coloquei total porque eu não sei, mas geralmente fica com alguma necessidade de fisioterapia, né? Mas posso estar enganado aí, no dia eu ouvi a descrição do caso e posso ter escapado alguma informação. Pode passar. Eu procurei alguns artigos aí, eu achei esse bem interessante, apesar dele ser de 2003, da Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. O que mais me chamou a atenção é a tipicidade do caso, né? Não tem no mundo inteiro, são pouquíssimos casos semelhantes a esse que foi descrito, que eu até estava conversando com o Tiago, que mereceria uma publicação, pelo que a gente constatou assim. Pode passar o próximo. Então, assim, só para fazer uma revisão rápida, a amidalite bacteriana geralmente tem remissão espontânea ou cura após o uso de antibiótico-terapia. A amidalite viral, ela geralmente é autolimitada. O comprometimento neurológico após a amidalite aguda, viral principalmente, sem a formação de abscesso no espaço parafaríngeo, é extremamente raro. Isso aqui eu estou copiando daquele artigo que eu mostrei, do Secato.
E o que a gente achou, né, nesse artigo, escrevi um caso descrito de síndrome de Guillain-Barré após infecção aguda das amígdalas. Pode passar o próximo. Não quer dizer, acaba aparecendo, né? A gente está na unidade de saúde, tem gente que fala assim, eu só vou fazer prevenção, né? Aparece esses casos, né? Então a síndrome de Guillain-Barré é uma polineuropatia desmielinizante, está associada à perda dos reflexos tendinosos, né? Uma paralisia que afeta mais de um membro, geralmente simétrica, e somente em 20%, ele fala somente, mas eu acho 20% muito, né? Pode levar à falência respiratória rapidamente. É a causa mais frequente de paralisia flácida aguda após o advento da vacina para poliomielite. E o diagnóstico diferencial são outras neuropatias, a própria poliomielite, botulismo e doenças musculares degenerativas agudas. Pode passar. O principal achado é a fraqueza muscular, né? Inicia em membros inferiores e vai subindo, vai estendendo para membros superiores, face, tronco. Pode afetar também músculos respiratórios da deglutição, como foi esse caso aí, na terceira vez que chegou para a médica já estava com esse comprometimento. E a infecção viral ela antecede a deficiência em torno de 2 a 3 semanas. Em geral, caracterizada por uma patologia imunomediada, incidência de 0,38 a 1,7 por 100 mil. Atinge ambos os sexos, principalmente o masculino. E faixa etária mais incidente é adultos, jovens, 20 a 30 anos. Pode passar, Marcelo. Bom, então assim, a gente chamou atenção na aula, né, para esses casos incomuns aparecem, a gente vai precisar pedir de ajuda, o sistema tem que estar funcionando bem, porque são casos graves, né, raros, mas graves acontecem, e uma coisa que a gente discutiu na aula, assim, que os bons médicos usam as suas consultas para aumentar o seu conhecimento, não apenas para aplicar. Então, essa é uma situação que a gente pode publicar, pode estudar, porque traz muita informação, é muito interessante para a gente. E um princípio que a gente pode tratar, o médico tem que ver as pessoas como uma população de risco, né? Não que a gente tenha que ficar numa paranoia eterna, mas esses casos aparecem, eles não são, são raros, mas aparecem, a gente tem que dar conta deles. E outro princípio também dos médicos que atuam em atenção primária, né, a gente tem que se considerar parte de uma rede comunitária de agências de apoio e atenção à saúde. A gente não está sozinho, né, nós fazemos parte de um sistema, nem sempre ele funciona, né, no caso aí teve que recorrer à iniciativa privada, né, o subsistema privado, para poder atender esse caso de Guillain-Barré, que salvou a vida da pessoa, né? A intervenção da médica salvou a vida da pessoa. O mais curioso também é que a médica, eu não vou falar o nome dela, não sei se ela está aí na sala, já chegou na sala, mas que quem descreveu disse que teve sintomas semelhantes, e por isso facilitou o diagnóstico. A gente até discutiu no dia que não recomendaria, para facilitar os nossos diagnósticos de Guillain-Barré, que todo mundo tem Guillain-Barré para poder saber como é que é, né? Não é isso que a gente está falando. Mas que tem que estar atento, né? Que pode acontecer casos assim. Infelizmente, a gente sabe de descrições de casos fatais, mas a intervenção da nossa colega aí salvou a vida aí. Pode passar, por favor. Bom, aí estão meus endereços, esse é o blog lá da associação, mas tem meus e-mails aqui para a gente manter contato. Bom, a ideia agora era debater um pouquinho, né, o assunto. O Tiago já está manifestando ali. Eu coloquei alguns princípios, né, da atenção primária, da medicina de família, para tentar fazer um diálogo aí com a aula. Então, questão dos procedimentos, para a gente debater um pouco, unidade de saúde, e essa questão do Guillain-Barré, que é uma situação sui generis aí, que merece publicação. Então, passar a palavra ao Tiago aí para ele debater aqui. Estamos lendo aqui o que a Cláudia está escrevendo, vou deixar a palavra com o Tiago. Legal, primeiro boa noite a todos, falamos com todo mundo, né? Acho que nem todo mundo me conhece, pelo nome aqui eu não estou conseguindo identificar bem. Então, meu nome é Tiago, atualmente sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né, no Departamento de Medicina Social, e também estou atuando como médico regulador do Telesaúde do Espírito Santo, né? E eu agradeço aí o convite ao Marcelo Schmidt, toda a equipe. Eu acho que eu queria ler mais coisas das pessoas, né? E
debater em cima disso, mas eu acho que o Marcelo traz dois casos que, pelo que eu entendi, surgiram do primeiro encontro, que serve de reflexão sobre alguns dos princípios da atenção primária e da própria medicina de família, né? Eu acho que quando a gente pensa os princípios da atenção primária, como a Barbara Stafford, por exemplo, pensa, e a gente olha para a atenção primária como um nível de atenção, como um óculos de cuidado facilmente acessível e altamente resolutivo, a gente percebe que, dependendo da epidemiologia local, né, das necessidades de saúde daquela população, alguns procedimentos se tornam necessários, né? É óbvio que, lembro de um e-mail do NASF na lista dos médicos de família aqui do estado, que isso depende muito do tamanho da população, como o Marcelo falou, da própria competência, de como que o profissional se vê competente naquele procedimento, etc. Mas é importante que a gente vá quebrando algumas barreiras, né, alguns receios com relação a alguns procedimentos no âmbito da atenção primária, desde que o município forneça a estrutura necessária para isso, né? Eu lembro, o Schmidt deve lembrar disso, nós fomos implantar o telesaúde em Itaguaçu, por exemplo, né? E um médico lá, interessante o caso dele, na faculdade ele gostava bastante de... Desculpa, Thaís, só um pouquinho. Melhorou? Tá melhor? Ótimo. E lá em Itaguaçu, esse médico ele gostava bastante de cirurgia na faculdade, então ele conseguiu, dentro do município, ser referência para pequenos procedimentos, né, cirúrgicos. E o município colocou lá a infraestrutura necessária, e isso estimulou os outros médicos da unidade onde ele atuava a também começar a fazer pequenos procedimentos cirúrgicos. Isso aumentou substancialmente a resolutividade da equipe, né? E com isso aumentou a satisfação da população. Óbvio que o gestor ele forneceu a infraestrutura necessária, protegeu o horário dele, né? Na hora que ele estava fazendo os procedimentos, e ele se sentia capaz de fazer isso porque ele tinha tido uma boa formação em pequenos procedimentos na faculdade. Então, só para mostrar a vocês que eu acho interessante esse caso, que pequenas coisas que a gente faz traz uma legitimidade grande do médico de família e da atenção primária para a população, né? Isso é o mais importante. A população vê que ali na unidade de saúde ela consegue ter boa parte dos seus problemas resolvidos e bem resolvidos. E isso só tende a criar um ciclo positivo, né, para todos nós, fortalecendo a atenção primária, né, e aumentando a importância da medicina de família junto à população, que é o nosso principal objetivo, né. O segundo caso, aí com questões mais raras, né, é interessante porque às vezes a gente acha que a gente não vai se deparar com isso, né, e é interessante ouvir muita gente achando que na atenção primária a gente só cuida de coisas muito simples, né, e aí entendendo coisas simples como fáceis. Tratar uma parasitose, uma hipertensão, né, um diabetes. Algumas pessoas, na verdade a maioria, ainda acha que nós na atenção primária só fazemos coisas fáceis, né? E é justamente o contrário. E é interessante como a gente vai vendo esses casos mais raros e a importância desse primeiro contato do paciente com o sistema, como que um médico de família bem atento, bem capacitado para identificar esses problemas, às vezes não para manejar, mas sabendo identificar de forma precoce, como que isso resulta em melhorias significativas na qualidade de vida do paciente e na própria possibilidade de cura da condição, né? Lembro de um caso que que eu acompanhei na unidade do NASF mesmo, ali na unidade de Maruípe, onde um caso raro, uma neoplasia rara, como que a equipe identificou rapidamente o risco, né? E isso possibilitou uma melhoria substantiva, melhorou bastante o prognóstico do paciente e isso possibilitou a cura dele, né? Então, esse é um papel de extrema importância para a atenção primária. É óbvio que
A gente lida muito com questões, com queixas inespecíficas, né, com quadros ainda pouco claros. Então, aquelas descrições dos livros de medicina interna, às vezes não adianta muito, né? Porque a gente dificilmente vai pegar um caso clássico, por exemplo, de lúpus, mas estar atento a isso pode gerar algo importante para o paciente. E é bem legal todos vocês já devem ter visto isso, né? Experimentado isso, quando a gente consegue ajudar o paciente a identificar precocemente uma questão importante para a vida dele, como que ele fica satisfeito com o cuidado e como que ele passa a ver a unidade de saúde como uma fonte de cuidado importante, né? Então, essas duas coisas são muito, muito relevantes. Lembro que na época da residência, voltando ao primeiro caso um pouquinho, na minha residência, a gente tinha uma residente que achava que a gente tinha que fazer ultrassom na atenção primária, né? Que ela via muito caso e ultrassons de difícil acesso, então ela achava que ela tinha que ser capacitada a fazer ultrassom lá, né? Óbvio que eu acho que não precisa chegar a tanto, né? Mas se a gente pensa na atenção primária pelo viés da facilidade do acesso, da integralidade e da alta resolutividade, muitos procedimentos vão ser fundamentais, né? Marcelo, passa a palavra de novo, vou dar uma lida aqui no que o pessoal escreveu, aí eu volto a intervir. Eu acho que outras pessoas podem falar também, né? Marcelo Schmidt liberou o microfone para ele. Tá, só vou comentar, é um exemplo que eu sempre tenho colocado aí, que fica até chato, porque muita gente já teve aula com a gente, já estudou com a gente, nós já demos aula. Daqui um dia você vai sentir isso, Thiago. Até as piadas o Thiago também é professor, né? Vai contar as piadas, o pessoal ri, né? Porque é amigo, né? Então eu sempre falei esse exemplo, porque lá na Austrália eles tinham uma necessidade extrema de... lá tem a figura do Flying Doctor, né? Não sei se vocês conhecem, o sujeito vai de avião, pousa nas cidades, lá que são isoladas, atende e vai para outra cidade, é uma empresa que faz isso, né? Mas alguns lugares tem um médico fixo e eles treinaram esses médicos para fazer a trepanação, para descomprimir esses hematomas subdurais, porque são estradas de alta velocidade, sofre acidente, então para estabilizar o sujeito alguém tinha que fazer, né? A mortalidade era alta. Então eles capacitaram os médicos de atenção primária para fazer isso, né? E é claro que aí é o tal negócio, é o contexto local. Não vamos fazer isso aqui, não tem necessidade de fazer isso aqui nenhuma, né? Não faz sentido. A mesma coisa do ultrassom, eu até acho assim, se tiver alguma justificativa do ponto de vista epidemiológico, mas não tem. O nosso problema é fazer esse sistema funcionar. Às vezes a gente tem excesso de oferta e as pessoas não conseguem chegar até ela. A prova que foi feito um levantamento sobre ultrassom no norte do estado tinha o dobro da oferta de procedimentos de ultrassom e as pessoas não conseguiam fazer. Então, quer dizer, um problema não é um problema exclusivamente médico, quer dizer, a gente não está tirando o corpo fora, mas tem que olhar também a questão administrativa, né? Prestador de serviço que recebe não faz, então tem que acionar o sistema tem que ser movimentado, né? Oi pessoal, pela quantidade de pessoas dentro da webconf, é tranquilo a gente colocar voz para vocês. Vamos deixar a imagem só do Thiago e do Marcelo, mas quem quiser falar alguma coisa é só seguir o que está aí na apresentação. Clica lá, levantando a mão na esquerda da tela, tem um rapazinho lá, um bonequinho com a mão levantada. E na hora de falar é só clicar na palavra conversar, segurar e começar a falar, ok? Marcelo, nós também vamos ter que levantar a mão, né? Porque daí fica organizado e não fala um monte de gente junto, né? Pode falar, Cláudio. Alguém tem algum caso interessante para relatar
de resolutividade no seu dia a dia, que foi uma questão mais rara, ou algum procedimento que foi necessário. Outro exemplo que a gente pode citar, né, Dala, é a questão do DIL, né? Como que se aumenta a resolubilidade da unidade quando a equipe insere DIL. Esse é mais um exemplo que a gente pode dar, né? Quando faz pequenas exéreses, né? E vários outros procedimentos que podem ser realizados. Na verdade, eu nunca aprendi a colocar DIL, né? Eu até tinha interesse, mas eu não sei por que cargas d'água. O único DIL que eu vi inserir na unidade de saúde ocorreu a gravidez, né? Foi até o meu preceptor. Mas é um viés, né? Foi um só, né? Mas até o menino chamou de urino depois, né? Por causa da história do DIL. Eu gosto muito de fazer procedimento cirúrgico, pequena cirurgia e tal, né? Retirada de unha, né? Mastectomia. Não sei, eu fui monitor de técnico operatório, talvez eu aprendi, né? Ter um pouco mais de habilidade, né? Agora, um que eu acho que não é nem do médico, mas que eu vejo muito problema é a questão do bezetacil, né? Da aplicação do bezetacil. É um procedimento que pode ser feito na atenção primária, tem evidências de segurança aí, e ainda assim a gente tem muito preocupação, não sem razão, né? Porque acontece em alguns casos, não é tão incomum assim, mas que poderia ser feito. Um dos indicadores alegados para a gente ter ainda uma taxa alta, né, um indicador ruim da sífilis congênita, né, é um pouco da resistência de fazer esse procedimento de unidade de atenção primária. Talvez a gente tenha que discutir melhor isso, né. O outro que eu vejo também que é incoerente é o próprio procedimento cirúrgico, né, porque alegam o seguinte: não dá para fazer anestesia local na unidade. Então tem que fechar todos os consultórios odontológicos, porque é uma pequena cirurgia, se usa anestésico, e quando passa mal chama o médico. Então eu acho que é uma alegação infundada aí. Dá para fazer procedimentos cirúrgicos na unidade, tendo um ambiente adequado, né? Então eu acho que são, como você falou, inserção de DIL, esses procedimentos facilita a vida das pessoas, né? Marcelo, eu acho que essa alça de raciocínio que você fez é o que a gente precisa, né? Olhar para a necessidade da população, né? E aí elencar serviços que podem ser feitos pela equipe de forma a aumentar a sua resolubilidade, né? É óbvio que problemas estruturais, e aí eu coloco também o tamanho da população e a sua vulnerabilidade social, né? A demanda a pressão que se exerce sobre o serviço, isso é uma coisa importante, né? Eu acho que também não adianta forçar a equipe a prestar um número grande de procedimentos e consultas e isso adoecer as pessoas, né? Os profissionais juntos. Então tem que pensar no conjunto, né? É a questão de prestar tudo aquilo que for necessário para atender as necessidades daquela população, mas pensando se há possibilidade disso, né? É comum a gente escutar nas unidades a sobrecarga que os profissionais estão submetidos, né? Isso se relacionando, por exemplo, com o esgotamento físico, o esgotamento emocional. Então a gente tem que pesar essas coisas na balança, sempre pensando no que é melhor para o nosso paciente. Óbvio que com 5.000 pessoas, às vezes com 4.000 pessoas, não vai dar para fazer tanta coisa, né? Mas a gente tem que pensar numa atenção primária, pelo menos pensando para frente, né? Mais qualificada, né? Vitória tem avançado nisso, né? A gente tem que reconhecer que a gente não vê tanto em alguns municípios do estado, né? No meu, por exemplo. Mas a gente precisa tornar a atenção primária algo chamativo para a população. Acho que é aí que é o pulo do gato, né? A população identificá-la como algo potente para resolver problemas de saúde. A Soraya passou ali a pergunta que ela fez especificamente sobre a perfuração timpânica. Não é comum, não vou lembrar o número, sou péssimo em números, Soraya, mas assim, pelos artigos que eu vi, que está disponível ali, não é uma situação incomum até, tá? É um procedimento seguro. Quando a pessoa não tem uma boa, faz uma pressão excessiva,
E você não deve fazer a técnica, não é fazer diretamente, você tem que retificar o canal, claro, né, que isso fica mais exposto o tímpano, mas você projeta o jato na direção do conduto, para poder turbilhonar a água. Se jogar o jato direto no tímpano, aumenta o risco de perfuração. E a Cláudia comentou também, se a pessoa tem histórico de otite, também já complica um pouquinho mais, já é um procedimento mais arriscado, né? Apesar de eu já ter feito em paciente com esses casos, mas confesso que fico inseguro. Então é preferível fazer com a margem boa de segurança, né? Agora o que o Thiago comentou também aí, tem um outro lado, que é a satisfação da população, ser bem atendida, né? Eu acho um absurdo o pessoal não se tocar que a população é excessiva e que eles poderiam ter uma atenção melhor se tivesse uma distribuição melhor da população. A população brigaria para isso, não brigaria na porta da unidade com os profissionais. Eu estaria batalhando para poder ter uma distribuição mais adequada, né? E poder ter uma atenção melhor, porque uma coisa assim, você tem 500 pessoas, às vezes com uma condição muito ruim, condição social muito ruim, vale por 5.000, né? Então acho que tem que batalhar por isso, readequar essa distribuição, que é muito rígida, né, da população, para a gente poder dar uma atenção adequada para todos. E tem o outro lado, que é a satisfação pessoal, assim, você é muito, talvez muito próprio do médico, mas eu acho que é de outras profissões também. Você sentir que resolveu um problema, você vai satisfeito para casa. E só um parênteses aqui, que às vezes a gente negligencia um pouco nesse sentido, que me ocorreu agora. Eu andei lendo sobre isso, parece que o que dá mais satisfação para a equipe é curioso, né? A gente tem que estimular mais isso. São visitas domiciliares, casos complexos em que a equipe discute e consegue dar alguma saída. Se vocês pararem um pouquinho e pensar, vocês vão ver que todas as vezes que a gente sentou em equipe, discutiu, casos pareciam complicados, a equipe começa a tirar aquele caso vamos dizer assim, botar o nariz para fora da água, aquilo dá uma satisfação muito grande para a equipe, porque ele tem que ser preservado. Talvez mais até do que procedimentos, né? Então, eu acho que sentir-se útil, isso é muito importante para qualquer profissional. Então, encaminhar frustra também, né? Claro que você está pedindo ajuda, você também não vai resolver tudo, mas eu acho que tem um lado do profissional dele se sentir dentro de uma determinada competência e poder dar conta daquilo ali que aparece para ele, resolver problemas, né? Acho que é isso qualquer profissional, não só de saúde, que né? E buscar, eu acho que vai ser desafio também, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer tal coisa, mas eu aprendi, vou atrás do aprendizado, você conseguir superar teu limite dá um prazer também, né? Um prazer pessoal. Só comentando aí o caso da Cláudia, eu falei da inspeção do DIU na unidade de saúde e a Cláudia puxou que nem o especialista faz na unidade dela, né? Se ela pudesse falar no microfone um pouquinho mais sobre isso. E agora, Marcelo? Tá melhor? Deve estar, né? Cláudia, explica um pouquinho melhor esse caso aí pelo microfone, tem como? Cláudia, é só dar uma olhada lá embaixo, onde tem a lista de nomes de participantes. Lá embaixo tem um microfonezinho com a palavra conversar. Clica nele ou clica no cadeadozinho ali e solta. É isso mesmo que você fez. Clica no cadeado e solta, que daí ele fica pressionado. Na palavra conversar, você vai clicar e segurar. Isso? Perfeito, pode Beleza? falar. Não, a questão ele não coloca porque ele alega que é uma questão dele pessoal, que ele acha que o DIU ele é um método abortivo, entendeu? Questão pessoal dele lá, religiosa dele. E com isso a gente não coloca. Encaminha, geralmente é encaminhado para Santa Luísa, alguma unidade próxima ali. E eu tenho notado que essa conduta, que é pessoal dele, cada um faz, né, dentro do seu
do que você acha que é correto. Tem diminuído muito os nossos usuários que querem, as nossas usuárias que querem colocar DIU. Perfeito, Cláudio. Deu para entender bem, né? Deu? Deixa eu conversar, Cláudio. Tira o cadeadinho. Isso. É óbvio que nós temos que respeitar essas opções, né? O problema é quando a gente limita o acesso da população a algo que pode trazer benefícios para ela, né? Em termos de saúde. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se você tivesse possibilidade de inserir o DIU, talvez você pudesse cobrir esse vazio assistencial que é provocado aí, né? Mas alguém mais queria falar algum caso no microfone? Só deixa eu comentar, a Soraya, acho que está correto. O caso suspeito ou risco de perfuração, voltando ali na irrigação, encaminhado ao especialista, né? Isso mesmo. Só uma observação em relação aos comentários da Tatiane e da própria Cláudia. Acho que tem uma questão séria aí que merecia uma discussão mais ampla, né, Tiago? Porque infelizmente ou felizmente a nossa profissão ela não pode, é delicado falar isso, mas as nossas convicções pessoais a gente tem que dar alguma alternativa viável para as pessoas, né? Elas têm que ser respeitadas, mas nós estamos diante de situações críticas, às vezes questões éticas que a gente enfrenta aí e que não estão escritas, né? No dia a dia da atenção primária. Então, se a gente tem uma determinada convicção, e eu tenho algumas pessoais também que não convém aqui falar, mas eu tenho que dar alguma alternativa para a pessoa. Eu acho que é isso que é centrar a tua prática na pessoa. E não é simplesmente dar um papel. Eu acho que tem que ser mais do que isso, né? A gente fala assim, não, mas é a gestão, tal, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que confiar que a gente tem algum poder como profissional, como uma categoria profissional que ainda é ouvida, se organizar para poder defender as pessoas. Eu acho que nós não somos assim também heróis, né? Mas a gente tem poder de fogo, né? de ação. A gente às vezes não sabe usar. Só um comentário em relação ao que a Tatiana falou. Eu preferia, por exemplo, abrir mão, já que tem muita sobrecarga, às vezes tem uma exigência muito grande para a gente fazer grupo, eu abriria mão de fazer grupo perfeitamente, para poder fazer mais consulta, mais procedimentos, sem vergonha nenhuma, tá? Porque eu acho assim, tem uma distorção sobre o grupo, esses grupos não são operativos, eles não usam o método adequado e acho que tem uma intenção boa, mas em termos de método ele é questionável. Então eu acho que pelo menos em termos de método, consulta individual a gente ainda faz bem. Então se fosse no caso o gestor, assim, meu filho, faz bem o que você sabe fazer direito, né? E aí eu optaria de ter mais consulta individual. Sem sobrecarga, evidentemente, né? Não adianta tirar a sobrecarga de um lado e colocar no outro, né? Só para voltar, desculpa, Thiago, Pode falar. Tatiana colocou, abriria mão do grupo sim, sem medo, porque acho que grupo, o pessoal tem confundido com prevenção, como se fosse sinônimo, e os grupos que a gente faz, na verdade, é para entregar a receita e trocar exame para todo mundo. Isso para mim não é grupo não, o grupo operativo tem uma outra característica. Então se fosse para abrir mão dos grupos que tem por aí, abriria sem medo para uma consulta individual. Não vou entrar nessa polêmica que o Marcelo abriu agora não, tá? Não, olha só, Soraya, eu concordo com você, com tudo que você disse, tá? Só cuidado para esse risco de perfuração
justificar uma não realização do procedimento, já que ele é de baixo risco, né? Só tomar esse cuidado, mas eu concordo com você. É óbvio que quando você tem uma suspeita grande de que há esse risco de perfuração, né, ou quando você tem a certeza, porque você já conhece o paciente, né, você já viu isso, estou de acordo com você. Só tomar esse cuidado para não limitar o acesso da população a um procedimento simples, né, de ser feito na unidade. Voltando um pouquinho o que a Cláudia estava falando, né, é óbvio que a gente, isso a psicologia estuda um pouquinho mais do que a gente, as nossas crenças, os nossos valores, a própria posição que a gente ocupa na sociedade, isso de alguma forma influencia o nosso contato com os nossos pacientes, né? Isso é inerente, isso é humano, né? Isso faz parte do viver em sociedade, né? Do viver no coletivo. Por isso que é importante a gente sempre estar se perguntando e se colocando em análise sobre a forma como a gente está cuidando das pessoas, principalmente quando elas são de grupos sociais distintos do nosso, né? E isso é muito comum na saúde da família, principalmente quando a gente cuida de pessoas, por exemplo, em áreas de favela. Vou dar um exemplo, né? Para que a gente possa identificar alguns estereótipos, alguns preconceitos que a gente pode estar tendo, né? E isso pode estar prejudicando o acesso e a própria qualidade da atenção aos nossos pacientes. Então, essa questão da religião, por exemplo, é uma delas, né? A própria questão da desigualdade social, né? O status social que cada um ocupa também pode influenciar. E daí a importância, por exemplo, de alguns mecanismos de diálogo dentro da unidade, como grupos de reflexão, né? Que podem estar ajudando o médico a identificar possíveis questões próprias, pessoais, que estejam de alguma forma influenciando negativamente no cuidado às pessoas, né? Então, é relevante isso que você estava falando, por exemplo, a religião interferindo nisso, mas também a gente tem que pesar... Pessoal, a gente está chegando perto do horário aí já são 9 horas, né? E assim, eu pelo menos eu queria já ir encerrando, porque tem muita coisa para conversar, né, Tiago? Já a questão aí dos grupos aí já acendeu. O que eu queria pedir, assim, é que eu estou muito satisfeito com a participação, me surpreendeu a quantidade de pessoas, eu achei assim até por ser a primeira, né? E a gente tem um tempo curto para conversar, mas a gente vai se encontrando aí ao longo do tempo, né? E como o Marcelo falou, vai estar gravado, eu espero que vocês divulguem para outras pessoas também, porque esses temas que a gente levantou aqui, que a gente tocou, não deu para ter uma profundidade, né? A gente pode discutir melhor, mas eu acho que a experiência foi sensacional. Tenho só a agradecer mesmo aí ao Sérgio, né, que o Sérgio Torres, ele ficou quietinho, ele não falou nada, né? E ele que articulou esse momento, né, esse curso, esses momentos, e ao Schmidt, né, lá do IFES, e ao Rodrigo, e reforçando aqui que o Tiago está fazendo esse papel de segunda opinião para as equipes do interior. Ainda não começou em Vitória porque é para cidades com menos de 100 mil habitantes, né? Então eu queria encerrar minha participação. A gente não vai perder aqui, a gente pode copiar esse chat, né, Marcelo? Eu acho que tem condições aí. E as nossas falas e apresentação para a gente poder discutir um pouquinho mais em outro momento. Então, da minha parte, eu vou desejar boa noite a todos aí e Também vou agradecer espero encontrá-los em outros momentos, né? Um prazer estar sempre aí com o Tiago também, que é um parceiro. vocês. A gente se vê, quem é da região de Maruípe, a gente se vê mais, né? Mas quem Serão nosso aí de muitos anos, amigo, né?
Esperamos nos encontrar aí. Espero que ele esteja sempre presente.